Não é isso? Se não é que já começar não, né? É amanhã. Começa amanhã? Vai estar disponível amanhã. Ué, que bom, ué. Então, hoje foi um dia produtivo. Além da minha, tem outra aula aí não, né? Só a minha mesmo. Só tem a sua, professor, hoje? Ah, beleza. Ué, esse aqui eu já mostrei. Não é essa aqui não, ué. Metodologia física. Isso abriu errado. Professor, segunda-feira você já abre essa perlita e você manda o Davis embora. Aí não, né, Deus? Então, professor, essa perlita foi perseguir nós lá na aula do Humberto, do professor, você acredita? Vocês riram, né? Falar, putz, não tem jeito de fugir disso mais não, né? Quando eu tiver uma filha, eu vou colocar o nome dela de Perlita. Não, faz isso não. Não faz isso não, garoto. Vamos lá. Já está gravando? Ok? Ô, David, já saiu para você. Ó. O elemento abaixo mostrado na foto representa um microconstituinte. Qual microconstituinte que é esse aí, Davidson? A famosa perlita, né, não? Ué. Então, quando a gente fala, eu vou colocar a letra M aqui de microconstituinte, a gente falar que é a perlita, e se fosse fase, a perlita tem duas fases. Quais são elas, hein? Fase alfa. Isso, que é a ferrita, muito bom. Isso. E a beta sementita. Só que não é beta, é Fe3C, tá? Você acertou a sementita, mas chama Fe3C. Ok? A sementita não tem nome de beta, não. Ela tem Fe3C na sua composição de fases alternadas. Então, lembrando aqui que a parte branca é a ferrita alfa e a parte escura da lamela aí, ó, é a sementita, também chamada de Fe3C. Bom, David, você vai arrebentar na prova. Sentir firmeza ali. Vamos ver, né? Agora, qual ponto que representa no diagrama aço-carbono quando você tem 100% de perlita, hein? Qual aço que é esse, gente? Nós vamos terminar isso rápido hoje, hein? Certeza. 1080? 1080. Foi, Raul? Isso. Afiado aí, hein? 1080. Exatamente. É o aço também chamado de eutetoide, né? 100% de perlita é o aço também chamado de eutetoide. Você está terminando a de metalurgia, professor? Você está fazendo de metalografia? Já, metalurgia a gente terminou, já está lá no portal, tá? Já fechamos. Isso aqui já é metalografia hoje. Porque as matérias é tudo igual. Tem muita semelhança, né? Isso aí eu vou deixar vocês responderem. Sequência correta e completa para obtenção de micrografia de uma peça metálica. Então, a gente estudou a macrografia e a micrografia, não é isso? A macrografia ela vai até 50 vezes, ou seja, se tiver uma lupa ali, ou seja, se tiver um instrumento que ele faz um aumento até de 50 vezes, é chamado de macrografia. Boa noite, professor. Boa noite. A partir de 50 é micrografia, né? Aí tem vários instrumentos, tem microscópio, por exemplo, de varredura eletrônica, entre outros equipamentos aí, que permite você identificar fases que a gente acabou de ver, né, na pergunta passada, e seus respectivos microconstituintes. Alternativa F, professor? Corte refrigerado, lixamento, polimento fino, ataque químico ou eletroquímico. Eu vou nessa letra C aí, ó. Lixamento, polimento fino, ataque eletroquímico, observação e registro. Tem um impasse aí, né? Ver se o professor deixou aqui. Não, eu deixei. Isso aqui já está lá no portal, vocês viram? Isso já está no portal? Não, eu não vi, não. Tá lá no portal. Sim, professor, eu imprimi hoje. Imprimiu, né? Bacana. Só falta essa aula, tá, gente? Só falta eu colocar essa aula. Também acho que essa é aí. Opa, 2-1 aí, né? 2-1.
A letra E está mais completa, né? Acho que eu marquei errado aí, viu? O corte tem que ser refrigerado? Não, não necessariamente, né? Mas não, tem que sim. Tem que ser sim, ô Deus. Não pode ser um corte a plasma, não. O que acontece? Plasma deixa ZTA, né? Ela tem a região ali do plasma que vai interferir. Não pode ser um corte. Não pode ser um corte que tenha calor, porque senão você influencia. Imagina que você vai fazer uma observação, vai fazer uma micrografia, né, uma técnica de observação de estruturas, de uma peça que foi passada por um tratamento térmico, por exemplo. Não é isso? Ela passou por um tratamento térmico. Se você coloca calor ali, você pode influenciar nesse tratamento térmico. Então, não pode ser corte a plasma, não. Então, o que tiver corte a plasma aí já pode cortar, né? Eu acho que é só a letra D. Esse corte refrigerado aí é com água? Isso, com água. Ok? Ou outro... É porque o plasma também é alta temperatura, né, professor? Pode né? alterar a estrutura, né? Isso, aí você perde o seu estudo, né? Porque vai ocorrer um Ô, tratamento professor, o térmico em plasma cima do outro. para cortar, acho que. Mas é para cortar refratário, não? Ou eu estou enganado? Não, o plasma Corta tudo, né? corta tudo. Você tem ideia? O plasma corta chapa de 25 milímetros, pô. Aí é o seguinte, né? Quando vocês estiverem estudando soldagem, vocês vão ver que a espessura da peça tem uma limitação. O plasma tem uma limitação de espessura, que aí, né, dependendo se eu cortar uma chapa de cima de 4 polegadas, o plasma já começa a ficar para trás. Aí o oxicorte melhor, tá? É verdade, até 25 milímetros nós corta lá na empresa. Passou 30 milímetros, aí já no maçarico mesmo. Isso. Aí depende muito da máquina, né? Do equipamento que você tem. Ah, eles tem uma máquina aqui que ela veio lá da Alemanha, lá, o trem, eu vou falar com você, o trem de louco, viu? Eu falo em questão... É muito boa, né? Mas eu falo em questão quanto mais nova, você vai... Pode colocar em cima não, Thalita. Você vai tirar minha aula aqui, filho. Perdão. Quanto mais nova a máquina, o que tem acontecido? Maior a espessura que o plasma tem cortado. É claro que a gente está falando de máquinas potentes, né? Entendeu? Então, esse caminhar ao longo dos anos aí está fazendo com que a plasma, cada vez mais, a tecnologia, né, de refrigeração, um dos grandes problemas, inclusive, é esse, né? Faz com que o aumento da peça seja maior, tá? A espessura da peça é maior ao longo do tempo, entendeu? Pode ser. E aí vai empurrando o oxicorte, né? Mas o oxicorte ainda tem a sua função para grandes cortes. De qualquer forma, nenhum dos dois pode aqui, tá? Então, o certo é o corte refrigerado, depois vem lixamento, polimento fino. Na verdade, a B aqui, ó, tá errado porque o embutimento ele vem antes, né? O A aqui, o lixamento, vem antes. Ficou faltando o embutimento, né? Deveria ter colocado um embutimento aí. Porque o que acontece aqui? Lixamento, polimento fino, ataque químico, observação, registro. A C não está errada, não. A E está mais completa, tá? Então, você corta primeiro, depois você faz o lixamento, polimento fino, ataque químico, observação e registro. Lembrando que faltou aqui embutimento, tá? Então é o corte, o embutimento e lixamento. Isso. Embutimento aqui, ó. Né? Ficou faltando embutimento, que é o quê? Você colocar ele numa estrutura de material tipo baquelite para depois fazer o lixamento. Achei que ficou faltando isso aí. Mas o E é o que está mais completo aí. Quer dizer que a C esteja totalmente errado, não. Mas observem que a E, por incluir o corte, né? A gente vai optar por ela aí. Eu acho que eu coloquei errado, né? Coloquei B, ó. Coloquei a errada, né?
professor errou, 0 para ele. Vamos lá. Um aço com 0%. Acontece, professor. Professor, Ué, é lixamento, polimento, o resto é qual? perdão. Volta. Corte refrigerado, lixamento, polimento fino. É lógico que depois do corte refrigerado, você vai embutir a peça. Ok? A gente vai colocar numa estrutura ali. Por quê? Para você evitar, então, o baquelite, né, ou outro material, que é para evitar que você entre em contato direto com o aço. Você vai ficar, para você lixar, fazer o ataque químico, colocar lá no microscópio, você evita de pegar no aço diretamente. Oi? Ô, professor, então ficou corte refrigerado, A letra E, né? embutimento, Isso. entrou aí na frente do corte refrigerado? Isso. Não, depois. Pois é, depois do corte refrigerado é o embutimento, depois o lixamento, né? Isso. Aí segue o jogo, polimento, fino, ataque químico ou eletroquímico, observação e registro. Esse ataque químico é o quê, professor? Ataque químico é você colocar, por exemplo, o professor mostrou uma tabela em uma aula atrás aí, que é Primeiro você vai retirar impurezas, oxidação, gordura, água, tudo da superfície que foi polida, para que você consiga enxergar exatamente a estrutura. E não essas impurezas, né, que podem atrapalhar e confundir na hora da análise. Você deu exemplo do Nital lá, né, professor? Isso, o Nital é muito usado para o aço, não é isso? Coloquei outros diversos tipos de ácidos ou bases ali, dependendo do tipo de material que você tem, que você vai fazer esse ataque. Ok? Nital 2%, né? Nital 10%, por aí vai. Beleza. Um aço com 0,9% de massa de carbono é aquecido na região bifásica, resfriado lentamente com água e sal. Opa! Então, aqui, ó, é região crítica, né? Essa bifásica aqui, esse nome quer dizer região crítica, tá, gente? Aquela zona crítica acima da linha A1, no caso do 0,9, nem A1, né? Acima da A3. Ou seja, ele virou austenita. E depois resfriado lentamente. Cuidado com esse resfriado lentamente. Então o senhor já deu a resposta, letra D aí, não? Não, não é a letra D, não. Então, pensa o seguinte, vamos colocar aqui a linha 1. É a letra A. E essa linha aqui, ó. Então, ele foi aquecido, deixa eu mudar a cor da caneta aqui, colocar um amarelo, ele foi aquecido até aqui em cima. E depois foi resfriado lentamente, ó, bem devagar. Qual que é o material, né? O que ele tem ali de fase? A palavra-chave aí nessa pergunta é a fase, né, professor? Fase, exatamente, constituído de duas fases. Acho que é então, ferrite no título, né? Isso, mas caramba, hein? Peraí. Tem um... Professor, você vai ser resfriado lentamente, então martensita não é, né? Não. Então ele deve ser ferrita e cementita, né? Ferrita e cementita, exatamente. Ferrita e cementita. C de caso aí. Não é possível nós estar dominando agora a ferrita no final um dia antes da prova. Isso aí, ó, show de bola. Total. Professor, quando você fala assim... Se ele fosse resfriado bruscamente, né, professor, ia ser martensita, né? Isso, só que é o seguinte, né? Tem que tomar cuidado. Também, né? Mas o que acontece? Essa questão do resfriado bruscamente tem que tomar muito cuidado, tá, David? Claro que o professor tem que colocar uma resposta ali aceitável, porque pode ser que o ideal para resfriado bruscamente, eu posso até colocar a martensita ali, alguma outra coisa, né? Tudo bem, mas aí as outras respostas têm que fugir muito, porque se eu coloco bainita, por exemplo, é perigoso, porque como que a gente faz a análise? A gente viu na aula de metalurgia
que é a análise para saber se a Eu ruim na internet aí de pessoa. Eu achei que tinha sido a minha aqui. Também é. No, Caramba, a Viva aqui em casa ficou um dia e meio, velho. Nossa. Essa perlita aí de fazer a gente chorar, viu? o Davidson aí que o diga, viu, Luciano? Ô, bicho, ainda bem que minhas notas tá faltando 7, 8. Que esse trem aí não entrou na minha cabeça, não, velho. De rocha. Ainda bem que no terceiro módulo agora nós não vai ver mais estranho mais, né? Vai ver Esquenta muita não. coisa dele. Esquenta não, que piora. Mas vai ver cálculo lá, igual o Cassius falou lá. Ah, mas o cálculo você memorizou ele, você memorizou a fórmula dele, já era, né? Agora esse trem de ficar gravando martensita, perlita, pelo amor de Deus. Mas pra você que trabalha na área é bom, né, Ivan? Você já fraga. Você também na obrigação, cara. Ô, Raul, mas isso aí que o professor tá passando para nós, essa perlita, esses negócios aí, ó, isso aí na indústria que nós trabalhamos, cara, é muito importante, sabe? Porque às vezes eles te jogam um aço lá pra você, entendeu? Alguma coisa assim, e você tem que saber, até mesmo se você for entrar numa empresa de técnico, a gente vai fazer uma prova, né? E aí, se você não souber, rua. Não tem outra saída, não, né? Não, ou você aprende, velho. É, tem jeito não. O professor arrumou uma baianita ainda, lá da Bahia ainda, pra acabar de cair a bicicleta. Ou será que vai ter aula do Humberto hoje? Não, ele falou que já tinha terminado de passar a revisão toda dele. Mas o jeito que ele é comprometido, ele deve entrar na aula lá, pô. Ele é muito prestativo. Olha que o professor ali, ele é violento, né? No feriado mesmo, eu nem sabia que ia ter aula. Então, que eu entrei lá só para confirmar mesmo, né? Porque ninguém falou nada. Ele tava lá sozinho, cara, na sala de aula. É aquilo que eu falei lá no grupo. Ele falou: se vocês quiserem revisão de alguma coisa, avisa ele que ele faz. E isso, ele é muito comprometido, velho. Muito Igual prestativo mesmo. ficou faltando de refratários, não foi, Ivan? Ficou Mas faltando, ele né? liberou o material lá, ué. É, liberou o Ô, material. Aí Maxwell, se quiser revisão, fala comigo. você encontra com ele lá na empresa lá também? Sim. Ele Eu, tem um encontra- jeito de eu ser uma encontrava excelente aqui quando eu pessoa ia de pegar trabalhar dinheiro com ele, né? emprestado lá no Secrem, Maxwell. Ele trabalhava lá no Secrem, pegar as mochilinhas do Secrem, dinheiro lá. Ele tem um jeito de ser uma boa pessoa para trabalhar com ele, né? É gente fina. É inteligente demais, viu? Ele é muito crânio, nossa. Demais. Os professores a meta, a escola em si, ela é meio fuleira em algumas coisas, mas em questão de profissional, professor, velho, desde o primeiro modo, eles é tudo bom, velho. Não, a escola em si, né? Se for olhar a organização da escola em si, não vale nada, não. Agora, os professores estão tudo nota 10, que é um mais experiente do que os outros. Não, é só cara fera, bicho. O Júlio César aí, o Cássio de desenho, velho. Aqui é Você vê professor de no grupo matemática, ô Ivan, que é cara inteligente lá? demais, você tá doido? Eu ia falar dele agora. O Carlos ensina bem demais, viu? É assim, cada um tem alguma coisa a acrescentar pra gente, né? Em determinado ponto aí, positivo demais. O que a escola deixa faltar informação, ela compensou nos professores. Eles são muito dedicados, eles se preocupam com a gente aí, ó. Porque a coordenação, só Jesus. Oh, esse curso nosso vai acrescentar muitas coisas na nossa vida para frente, né, cara? Porque é um curso muito rico, os professores têm muito conhecimento.
Então, eu acredito que para frente nós agora já automaticamente as nossas cabeças como profissionais já mudou, né? Depois que Muda. nós formar, já vai ser outros pensamentos. Se eu fosse o Raul aí, ó, que tá com 20 e poucos anos, eu meti uma faculdade no peito, filho, queria nem saber. Fiz faculdade, não é fácil não. Ah, mas ô, Raul, pra mudar o destino da gente, velho, é nós mesmo, porque E eu que vou ter que formar agora em julho, né? Não, vai formar em agosto, né? Termina. Já vou ter que formar, já iniciar a mecânica, já especializar em mecânica, porque o pessoal aqui da empresa que já pediu. Vai dar então, tempo nem de respirar. Mas a mecânica é boa, né, velho? Você não fica sem serviço, né? O pessoal tá de olho no você, viu, Ivan? Você pode dar seu jeito aí que eles vão querer o C, tá? Eles me deram mais 1 ano e meio, né? Que eu falei, não, tô terminando o técnico agora, eu não vou parar com ele, eu vou formar. Ele falou assim, não, nós te dá aí 1 ano e meio, 2 anos aí, pra você estar apresentando nós o diploma. E o problema é que tem que fazer o CREA, né? Que é a empresa que não aceita o técnico sem o CREA registrado. Não é crer mais, né? Agora mudou, né, professor? É pessoal, outro como é que nome, né? funciona esse negócio aí? Tá quase na hora de nós começar a fazer isso, tá não? Ano que vem. Você tem que ter o diploma primeiro, né? Hoje, assim, para alguns cursos, né? Hoje é o CFT, tá? E por incrível que pareça, gente, foi muito bom para quem é formado em técnico, né? O CREA, ele estava deixando os técnicos muito de lado, entendeu? Na empresa aqui, professor, eles pediram, né, ao terminar o meu, para eu especializar na mecânica, igual eu tô falando com o pessoal aí, e para fazer eles falaram o CREA, né? Agora é CFT, né? CFT, Conselho Federal dos Técnicos. Tipo agora. E ganhou força, né? Vamos dizer assim, em Então cria uma relação categoria só para os técnicos, professor? uma categoria só para os técnicos. Então, No modo curso, que, então, deve dar um caminho melhor pra gente que fazer, né, professor? Não é importante ter, né, professor? Porque lá fica as informações da gente, né? Que os cursos, tudo que a gente tem, fica registrado lá. A empresa avalia a gente lá, né? é bom, eu acho que é bom ter estar cadastrado na categoria, né? Agora, o que acontece? Paga, né? Paga por ano. Então, Ô, professor, o que deixa eu eu tirar acho a que é dúvida do senhor. interessante? Se a pessoa ela não for fazer, ela não precisar, o ideal é que, de repente, ela faça o cadastro, eu acho que isso é muito importante, né? Você já tem um número no seu conselho, assim como o médico tem, o engenheiro tem, o advogado tem o OAB e por aí vai, e depois dá uma suspensão nele, a hora que você precisar de novo. É claro que você tem que verificar como é que funciona isso, que às vezes faz uma suspensão ali, aí demora um determinado tempo para ela reaver, e você precisa na hora, às vezes você não vai conseguir. Tudo isso tem que ser estudado direitinho aí, mas eu acho interessante se registrar na categoria. Ô, E é muito professor, caro, professor, o pagamento disso. Caro, assim, é uma questão muito... Depende, né? Não, eu não acho. Tá? Eu não acho, não. se for trabalhar no Rio de Janeiro, tem que registrar lá também? É igual a Não, engenharia? O não, CREA é assim, né? como é um conselho federal, depois eu vou mandar o link para vocês, mas ele cobre Eu todo o tô vendo o país. site aqui, é do governo. Cobre todo o país, né? Território nacional todo. Nacional todo, igual o próprio o Conselho Regional, né? Eu já trabalhei com engenheiros gaúchos do Espírito Santo, eles assinavam normalmente os projetos sem problema nenhum, ok? Eu acredito que o CFT seja a mesma coisa, tudo bem? Depois a gente... o que eu aconselho? Vai lá e vê como é que é. Vai lá e vê como é que funciona, ok? Se tiver alguém que vocês conheçam, que seja registrado, conversem, verifique essa questão aí, fala, professor, se não estiver usando, o que eu posso fazer? Tudo isso aí é questão de buscar informação. Acho que é muito importante estar registrado aí, porque a hora que você precisar, e além disso, você vai ter um número, né?
você colocar aí no seu currículo. Não, sou registrado como técnico. Bacana? Menino, dá até um arrupio na pele, viu? Você tá doido? Fora isso, né, a satisfação que a gente tem, né, de ter um registro profissional, ok? Bom, então vamos lá, a gente tinha parado aqui, o professor caiu de novo. A questão aqui é a ferrita e sementita, tá? Cuidado só com essa questão aqui, se ela for resfriada lentamente, pode sim aparecer uma martensita aí, que não pode aparecer martensita e bainita. Aliás, pode, né? Se tiver na mesma linha martensita e bainita, mas não pode aparecer martensita pura, a não ser que você tenha o famoso TTT lá, o TRC, aquele diagrama do joelho que a gente viu semana passada, tá? Professor, que não vai cair aqui não, né? Isso aí, diagrama do joelho é metalurgia física, não é metalografia. Oi? E tem aí também a massa de carbono aí também, né? Isso, a massa de carbono, bem lembrado, é interessante, né? Porque se ela for 0,8, aí não é ferrita e sementita pior mais, que não. as duas fases também tá? Porque eu não estou falando de microconstituinte. Se fosse 0,8 e se for 0,2, ou seja, abaixo de 0,8, todos eles é isso aqui, ó. Entendi. Só que em concentração diferente. Ok? Diferente, né? O 0,2 tem mais o quê? Ferrita. E o 0,9 tem mais sementita. Tudo bem? Mas fase não muda, não. Tudo bem? Tá tranquilo. Mas foi boa a sua pergunta. Bem lembrado. Bom, próximo. Qual dos ácidos mostrados abaixo possui maior temperabilidade? E qual possui a menor? Agora eu vou jogar a bola aí para vocês. Silêncio geral, né? Estão pensando, ok, entendi. Eu não consegui entender, foi esse gráfico. É o gráfico de dureza. Esse Professor, é o gráfico do ensaio de Jomini, né? Com certeza esse 0,39 graus aí, Não, temperabilidade dele 1%. é maior. 0,39? Vou fazer aqui um marca-texto, né? Esse aqui? Isso. Esse aqui tem maior temperabilidade, perfeito? Eu acho. Eu iria naquela lá de cima, lá, a linha dela tá direto, né, professor? Eu iria na de cima. Só que esse gráfico aí bagunçou minha cabeça. Olha, tô vendo, agora que eu tô vendo 0,79 lá. Eu iria lá em cima. Mas eu acho que o lá de 0,79 lá, acho que ele é o menor. Acho que o maior é o 0,15. É tipo ao contrário? Vamos lembrar primeiro o que é a temperabilidade. Vocês lembram do aparelho? Lembra do... O cara esquentou um pino em uma determinada peça, nesse sentido aqui, ó. É isso? Ele aquece ele no forno, retira e joga no jato d'água somente na parte de baixo. Isso aqui é uma água, ó, que é jogada nele. Ok? Onde que vai resfriar primeiro? A parte de baixo. Na parte de baixo aqui. Vamos desenhar esse pino aqui nesse gráfico aqui, ó. Desenhei ele aqui, ó. Ou seja, onde que vai resfriar primeiro? Nessa parte aqui, ó. É a parte de baixo. Então, a O Raul acertou. A tendência de ser a dureza é nesse lado. A dureza ser maior é exatamente nesse lado do gráfico aqui, ó. E a tendência da dureza ser menor é o outro lado. Que eu vou até colocar. Depois que o Marcos falou que seria um gráfico de dureza, aí eu... Matou a charada. Olha lá, a parte laranja ali, ó, tende a ser a dureza menor. E qual é o gráfico,
qual desses gráficos possui maior temperabilidade? Aquele que a dureza, aqui ó, Rockwell C hardness, ou seja, dureza Rockwell C. A maior temperabilidade do aço é aquele que tende o núcleo diminuir o mínimo a dureza possível, ou seja, manter a dureza, o máximo, a maior profundidade que ele puder. E quem faz isso é o verde, ó. O verde ele começa com a temperabilidade ali de quase 70, vamos colocar ali 65 Rockwell C, e na profundidade dele de 2 polegadas, ou seja, se medir 2 polegadas no fundo dele aqui, ó, em relação à superfície, a dureza praticamente não alterou. Então, maior temperabilidade é o 0,79, chamado de aço ASAE 1079. A temperabilidade, eu vou lembrar, né, capacidade de formar martensita na têmpera. Isso, e quanto maior a profundidade dela, né, ou seja, a martensita for mais profunda aí, que no caso é o verde, maior a temperabilidade. E aquele que não segura a temperabilidade, que é o vermelho, segura, como se diz, né? Entre a superfície, na superfície tem 40 Rockwell C, e lá às 50 polegadas tem quase que 10, né? Então cai muito. Então o vermelho é o que tem a menor temperabilidade. Tranquilo? O famoso aço que eles falam que não dá para ter, que pega pouca têmpera é o 1010. Isso. Praticamente não se forma martensita. Por quê? Isso aí, Alto índice de ferrita, né? Alto que eu índice fiz o de trabalho, o rapaz me explicou isso lá. Ele falou assim, ó, 1020, eles falaram assim, ideal para nós que é 1040 para frente para temperar. 1040. Normalmente é acima de 30, né? Eles consideram ali acima de 30, começa a melhorar. Então, professor, a maior temperabilidade aí é o da linha verde? Pode ver que ela se mantém, ok? Essa pergunta está pedindo a menor, tá? Eu pedi a maior e a menor, né? A maior é a verde e a menor é o vermelho, ok? É verdade. Tranquilo, galera? Isso aí não dá para errar, né? De boa, pessoal. Quem errar isso aí vai levar cocão. Professor, Oi. eu fui nessa menor, é a 015, por causa da... Você falava muito da queda brusca, né? Queda brusca. Então, Queda brusca no gráfico, né? Tem uma dureza maior, temperabilidade menor. O 0,59, ele até, se a gente for analisar, né, isso aí ao pé da letra, pelo menos ele tem ali o início da dureza dele mais elevado, né? Mas ele sofre uma queda bem brusca, né? Mas o 0,15 já tem baixa temperabilidade, já tem uma têmpera baixa, né? Já tem uma dureza baixa, vamos dizer, na superfície. Ele cai ainda mais, então ele fica aí com a menor temperabilidade, ok? Tá, aí mais uma. Olha a diferença, né, do 4340. A gente tinha comentado a respeito disso na aula, cara. Tá aqui o 1040, ó, 1040 despenca, né? Ó. Um aço que tem molibdênio, por exemplo, um pouquinho de cromo também, né? Vamos colocar ele de verde, 4340 aí, ó. Cai com um valor menos agressivo, ou seja, o verde é maior temperabilidade, o vermelho menor temperabilidade. Beleza, gente? Coloquei 2 gráficos aí para vocês detonarem. Rapaz, esse 1040 deve ser bom de cortar, viu? Ó, Raul, é duro, viu, bicho? Não, pelo gráfico aí, você tá doido. Esse aqui estou repetindo, né? Igual a gente tava falando, velho. Só pelo gráfico aí você vê. É igual a gente tá falando, é só no plasma mesmo pra cortar. Não, mas dependendo da chapa, se ela for muito dura, o plasma também dá, pô. Aguenta também, não, né? Maçarico, se não for maçarico. Aí você tem que meter um maçaricão nesse trem com força.
Bom, revenimento, tratamento térmico que acompanha normalmente a têmpera, ou seja, foi feito um tratamento térmico de têmpera, é muito comum, é muito provável que o revenimento vai ser feito após. Por quê? A têmpera ela é muito agressiva, né? A obtenção de martensita pela têmpera é muito agressiva. Então, possui muitas tensões internas. Então, a primeira característica é o quê? Aliviar e remover as tensões do processo de têmpera, corrigir dureza, não no sentido de corrigir dureza por si só, né? Porque muitas vezes a dureza mais elevada possível é o ideal. Só que o que acontece? A fragilidade que acompanha a dureza é que tem que ser corrigida, e acaba que a dureza cai um pouco também, tá? Aumentando a resistência, de certa forma, ao desgaste, mas principalmente a tenacidade e a ductilidade do material. Diminuindo os efeitos térmicos mecânicos provocados pelo cisalhamento da estrutura austenitizada. Ok? Então, algumas características aí do revenimento, só para a gente entender. Consiste em um tratamento térmico após têmpera com temperaturas inferiores à crítica. Então, o revenimento diferente da têmpera ou outros processos, né? Ele é aquecido abaixo da temperatura crítica, seguido de resfriamento lento. Tudo bem, gente? E aqui um comportamento, olha que legal, né? Isso aqui eu tinha mostrado em outra aula, uma característica interessante, ó, que temperaturas diferentes do revenido, ó, 100 graus, o que acontece com o revenido a 100 graus? Aquecer a peça a 100 graus para revenir. Ele modifica muito pouco esse gráfico aqui, ó, deixa eu colocar ele de amarelo, né, de verde aqui, pode ser verde. Ó, quando que uma temperatura de revenido começa a se tornar ideal? Normalmente é 500 aqui, ó, tá vendo? 500 ele já faz diferença no aumento da tenacidade dele. Então, à medida que esse gráfico aumenta, o verde, mais tenacidade o aço tem. Só que em contrapartida, por isso que aí é um processo de decisão, né? Contrapartida, o que acontece com a dureza dele? Ó, começa a cair, ó. Então, você tem que achar aí, dependendo do projeto, um ponto ótimo, porque se você cai, se você faz um revenido, por exemplo, a 600 e 700, a dureza cai muito, não justifica, por exemplo, o processo de têmpera, tá? Queria que só que vocês entendessem isso, e depende muito aí do projeto em si, tá? Então, fazer um revenido a 300, por exemplo, vamos pegar o 300 aqui como exemplo. O que acontece com o revenimento a 300? É uma peça que ela não vai ser submetida muito ao choque, pode dizer que o gráfico de verde quase que não aumenta, e a dureza está lá em cima, ó, 50 ROC, ou seja, é uma peça, pode ser uma peça de projeto que não precisa de ter alta resistência ao choque, mas com dureza elevada. Agora, se você pega um de 500, vamos comparar, né? Vamos comparar aqui, ó. Vamos comparar, fazer um roxo aqui, ó. 500, ó. O que já acontece no 500? A tenacidade aumenta muito, ou seja, essa aqui aguenta mais choque, mas em relação a de 300, a dureza cai bastante. Ok? Então, tudo isso é decidido no projeto da peça. Então, é isso que esse gráfico quer confrontar, tá? Para um aço 1045, ó. Ou seja, revenido, após têmpera de 300, dureza elevada, só que tenacidade baixa, e 500 eu tenho uma tenacidade maior, só que a dureza cai bastante. Tranquilo? Então, fechou. Acho que ficou faltando um pedacinho aí só de ensaios, né? Vocês lembram aí o que ficou faltando de ensaios? Lembro, professor. O que é, Davis? Ô, professor, acho que aquele negócio que você colocou lá de fundo, né? Que ele mede o fundo dele, como é que chama aquele negócio? O do ultrassom, né? Boa, ficou faltando só isso, né? Praticamente. Eu como lembro, assim, de cabeça, é ele, né? Ah, tá. Verdade. Deixa eu passar aqui. Pode ser aqui ou vocês querem que saia e entre em outra aula? Como é que é? Deixei o link do CFT aí, depois vocês dão uma lida aí, tá? Toca o barco aí. Toca o barco, boa. Gostei. Praticidade. Então, vamos lá.
Esse aqui é só para a gente lembrar o que é o ecrã. Ó. O são os ecrãs, hein? Vocês lembram o que é ecrã nesse desenho complexo aqui? Deixa eu ver se já está aparecendo para vocês. Ainda não, né, professor? Agora, 1, 2 e... Prum, apareceu. O que é o ecrã, hein? Se eu estou lembrando ecrã, é importante, tá? É o aparelho de medição? Não. São essas telas na cor preta aqui, ó, chamadas de intensificadoras, tá? Telas intensificadoras. Tem outras coisas importantes também, né, mas tudo bem. Talvez essa aqui foi escolhida aí. O que são essas telas intensificadoras? Tá vendo? São essas duas. Tem uma dianteira e uma tela traseira. Isso é chamado de ecrã ou telas intensificadoras. Por que ela é importante? Porque, olha só, deixa eu pegar aqui um marca-texto aqui amarelo, ó. Acompanha esse raio aqui, ó. Se não tivesse a tela, ó, ele ia bater aqui, refletir, ia bater no fundo e refletir, e ia pegar o filme por trás. Ou seja, é uma reflexão de raios gamas ou raio-x que não é interessante, não está passando pela descontinuidade ou não da peça para ser analisado. Então, a tela traseira evita que os raios refletidos não sobreponham o filme na parte por trás dele e confundir o inspetor. Deixa eu dar outro exemplo aqui, ó. Esse aqui, ó. Esse aqui em cima, aqui, ó. Ele bateu aqui em cima no muro e voltou, ó. Na parede e voltou. Chega aqui, ele é filtrado, ele não, a tela traseira não permite, pode ver que ela tem espessura maior que a dianteira, ele não permite que ele vá para o filme para confundir, né? Como se diz, tem um nome até melhor, o professor não está lembrando aqui, tá? Aqui, ó, prejudicando a nitidez da radiografia. Tá? Então, o traseiro aí, realmente, ele não permite que raios indesejados passem para o filme. E o dianteiro? O dianteiro é mais fino. O que ele faz? Ele faz com que os raios que estão inclinados, né, eles não estão paralelos, ele fica em paralelo. Então, vou colocar uma cor diferente. Tá? Aqui, ó. Está inclinado aqui, ó. Quando ele chega aqui, ele fica paralelo. Ó. Olha as setinhas todas paralelas aqui, ó. E isso melhora a leitura da descontinuidade. Tranquilo, galera? Quando vocês viram esse nome aí, vocês assustaram, né? Que nome feio. Então, o ecrã são as telas aí, né? Telas intensificadoras, dianteira e traseira. Traseira não permite que a reflexão dos raios gamas, né, os raios de radiografia, radiologia industrial, não penetre o filme por trás, e a dianteira faz com que os raios fiquem paralelos, melhorando aí a leitura do inspetor. Ok? Então, esse aqui eu coloquei, eu acho que é a última coisa aí, né? A radiografia. E o que ficou faltando é exatamente isso aqui, né? Vamos lá. Considerando a espessura P de 380, determine a profundidade P. É isso? Então, aqui é o seguinte, deixa eu ver se tem outro. Não, só tem esse aqui. A peça, ela tem uma determinada profundidade. Aqui, ó. Tá aqui a profundidade dela. Falou que a profundidade da peça é 380. Nesse caso, a gente vai considerar o quê? Que o fundo de eco da peça, ele vai vir aqui no 10, ó. Tá? Considerem automaticamente isso, ó. O fundo de eco vai vir aqui, ó, 380, no 10. Então, o que a gente faz aqui? A gente calcula o fator K. Fator K é igual a quê? 380, que é a profundidade da peça, dividido pelo fator de escala, que é 10. O K vale 38. Ou seja, onde que a descontinuidade aparecer ali, a descontinuidade P aparecer, eu vou multiplicar pelo 38. E ele está aparecendo onde? No 5. Ó. Então, vou fazer 5 vezes 38. Se fosse no 4, era 4. Ou seja, se essa descontinuidade aparecesse aqui no 4, era 4, 38. Se fosse 6, era 6 vezes 38, e por aí vai.
Então, quando eu fizer essa conta aqui, ó, 5 vezes 3, 15, 190. 190 milímetros. A descontinuidade está a 190 milímetros da superfície. Pessoal, isso é muito fácil. Correto? O silêncio aí me preocupou, mas tudo bem, né? Dá para entender um pouco melhor, né? Como é que é esse negócio aí, professor? Que é muito fácil? Não, explica de novo, fazer favor. Uma coisa é construir esse console. Vamos lá, qual que é a espessura da peça? 380, perfeito? Sim. Ok? Então vamos pensar o seguinte. Vou fazer um transdutor aqui, ó. Alguém batendo máquina. Escrever. Transdutor aqui, ó. Transdutor, ele não vai encontrar descontinuidade nenhuma. Ele vai bater no fundo da tela aqui e vai voltar, ó. Quando ele voltar, ele vai fazer um fundo de eco aqui no 10, ó. Perfeito? Fundo de eco no 10. Tudo bem? Tudo. Aí a gente calcula o fator K. Qual que é a escala do aparelho? De 0 até 10. A escala é 0,10. E a profundidade? 380. O fator K é o quê? É a profundidade da peça, tá, gente? Não profundidade da descontinuidade. Cuidado aí, esse P aí é profundidade da descontinuidade. Mas eu quero saber a espessura da peça, ó, que é 380 dividido pelo fator de escala, que nesse caso é 10. Ó. É o que mostra no aparelho, né? Tudo bem? 380 dividido por 10, K vale 38. Oi, vocês perguntaram alguma coisa? Não. Não? Então a profundidade P ali é a da descontinuidade, né? Isso, é o que ele quer saber. Mas primeiro a gente calcula o fator K, que é o quê? A espessura da peça dividido pela escala do aparelho. E nesse caso aí é 10. Ok? Porque a gente está considerando que o fundo de eco, ou seja, o ultrassom que vai até o final da peça, ele apareceu ali no 10. Tudo bem? Sim. 380 dividido por 10 é o 38. Ok? Ok. O 38 você vai multiplicar pela descontinuidade que apareceu entre o eco inicial, que está no 0, e o eco final, que é o 10. Onde que ela apareceu? Apareceu no 5 aqui, ó. Apareceu no 5, ó. Está no 5 aqui, ó. Por isso que eu multiplico 5 pelo fator K. O fator K vale 38. Eu multiplico por 5 para saber qual que é a minha profundidade em relação à superfície da minha descontinuidade. Quem não tinha entendido agora, clareou um pouco? Então soma a espessura a espessura da peça dividido por 10, Isso. que dá o fator K. Isso, é o primeiro passo. Aí, beleza, eu acho que aí pega o resultado do fator K e multiplica onde está o gráfico na letra PI, que é assim. Isso, onde que está, foi apresentada aí a descontinuidade. Se fosse em cima do 4, né? Fazer um desenho que fosse em cima do 4 aqui, ó. Você fazer 38 vezes 4. Um exemplo, né? Mas não foi no 4, foi no 5. Maxwell, beleza? Sim, pessoal, dá para entender, obrigado. Beleza, então é isso aí, ó. Esse aí é até uma com açúcar, pessoal. Agora aquela perlita lá que não dá para entender que trem, não. Não, você já tá fera já, ó. Acertou as questões todas lá, ó. Foi não?
Você ou foi o Raul? Na correção a gente acerta, né? O problema é na prova. A prova é porque dá uma adrenalina, né? Alguém ia Vou perguntar começar a alguma tomar coisa. agora, para fazer a prova amanhã bem calmo. Isso. Fazer uma meditação. Na multiplicação, ela é para achar o quê? Achar o P, que é nada mais do que a superfície onde está o transdutor até a profundidade da descontinuidade. Ó. Achar o P. E a divisão? A divisão para você achar o fator K, né? Alguém? Fui eu que fiquei mudo? Não. Pode seguir. Alguém tinha perguntado, parece que cortou, né? Vamos lá, a vez de vocês aí agora. É porque aquilo, né, professor? É revisão, vai ter que anotar os Tá certo? Tá certíssimo. Agora é a sua vez de fazer aí. Mãos à obra. Vamos ver se vocês entenderam mesmo. Considera o eco na tela aí, 80% de altura, né? Aqui, vamos considerar que tem um fundo de eco aqui, no 10 também, né? Para manter o raciocínio que a gente fez aí, tá? Aqui, ó. E isso aqui vai ser a nossa descontinuidade. Aí vai ser 540 dividido por 10. Isso. Aí vai dar um valor K. Pegar esse valor K, multiplicar por, no caso, I4. Isso. 216? Eu também achei 216, cara, descontinuidade aí, ó. Foram rápido aí, hein? Para quem estava com dúvida, vocês já estão fera. Deu 54 vezes 4, né? 216. Isso aí, 216, certinho. Isso aí Vamos falar, essa questão aí, gente, é tipo o goleiro. Não, vai ser na marca do pênalti sem goleiro. A gente sempre pode usar o 10 ou não? Não. Nem sempre usar o 10. Por quê? Que depende, ó. Se eu chegar no aparelho, vamos lá, se eu chegar no aparelho, é claro que eu não vou fazer uma questão diferente de 10 não, tá, gente? Mas pode ser diferente de 10 sim. Vamos supor que a peça aqui tem 500 milímetros de espessura. E o meu fundo de eco, ele veio aqui em cima do 8 aqui, ó. E aí não vai ser 500. Pode deixar 540, vamos deixar 540 só para a gente entender. Se o fundo de eco vem em cima do 10, vai ser 540 dividido por 10. Agora, se o fundo de eco estiver em cima do 8, vai ser 540 dividido por 8. Meu fator K é diferente. O fundo de eco que você está falando é esse traçado verde aí. Depende, Aí. né? Pode ter Eu dois, falo tá? É porque essa linha verde ela tá até no 10. Uhum. Essa linha verde for até no 8, então aí é dividido por 8. Exatamente. E por aí Se ela em for diante. no 7, por 7, exatamente. Beleza. Tá? É um ajuste que você pode fazer no aparelho. Mas não é possível só mandar essa no final do campeonato. Não vou não, mas sua pergunta foi boa, né? Porque às vezes a gente acha que sempre o fundo de eco vai ser no 10. Não, depende. Depende aí da... do aparelho, né? A prova já está prontinha lá, né, pessoal? Dá para mudar, né? Mas não vou fazer isso, não. Que isso, pessoal, a prova começa amanhã, você vai mudar? Você até brincando. Alguém ia me perguntar mais alguma coisa? Pode perguntar. Não sei quem que é. É o final do aparelho, é onde que marca a escala, né? A escala pode marcar no 7, pode Sim. marcar no 8. Onde é que parar que a gente vai dividir? Na verdade, você pode fazer esse ajuste de ganho no próprio aparelho. Ok? Beleza. No próprio aparelho, o inspetor consegue tirar. Lógico que ele vai deixar no 10, na maioria dos casos, não falar 100%, porque é o mais fácil, né, gente? É o mais prático de se fazer. Já tem 10 por isso.
mas não quer dizer que vai ser sempre, tá? Tem ajustes de curvas que você precisa de fazer antes ali, fazer umas 3, 4 curvas, para depois fazer a leitura. Então, isso depende muito. Nessa aí eu tenho que estar bem aferido, viu, pessoal? Sai do... Isso aí. Para fechar com chave de ouro, determina a descontinuidade considerando escala, a espessura, né, de 0 a 300 milímetros. Ok? Você gosta de dar uma vacaiada nas coisas. Essa aí é uma questão muito legal, mas muito simples. Pensa o seguinte. Nossa, eu tinha até esquecido dessa fórmula aí, esse trem apareceu de novo? Apareceu S é igual a S1 mais S2. O S1 vale 30, o S2 vale 16. Então, S é igual a quê? 30 mais 16. Ok? Certo. Que é igual a 46. Pronto, achei meu S. Para mim achar a minha letra A, vai ser o quê? A é igual a S, que é 46, vezes 160 graus igual a 39,8. 160. Isso. O A vale 39,8. Como é que você lembra disso, hein? Notei, né, professor? Você passou uma aula e você passou exatamente essa conta. Aí, ó. 39,8. Ou seja, E a D fica D igual a 2 vezes 15 menos 46 vezes cosseno de 60, dá 7. a espessura é 15, 2 vezes 15, menos 46 vezes cosseno de 60, e dá exatamente 30 menos 23, dá 7, exatamente, 7 milímetros. Muito bom. Você até ensinou a usar isso na calculadora, professor? É verdade. Exatamente. Ou seja, isso aqui é um recorte de uma aula completa, né? Eu tô lendo aqui agora aqui até esse descontinuidade do aparelho, você passou também. Também, né? Uhum. O professor tá mastigando a carne aí. O professor tá roendo já, meu filho. Tá quase na hora, né, professor? O cachorro não latiu. Na verdade, eu ganhei um chocolate aqui. Foi mal. Esquenta não, professor. Tá nunca roendo escondido aí. Esse microfone desligado, você pode ter certeza. Uma hora dessa? Beleza, galera? O Davidson dele. Tranquilo? Tem que roer, senão não dá, não. Tranquilo, professor. Tranquilo. O professor vai encerrar. Professor, repete esse cálculo que está na tela, por favor. Isso aqui? Não, anterior. Este. Isso é o seguinte, a gente vai considerar o fundo de eco no 10, ok? Embora o fundo de eco nem sempre seja 10, a gente vai considerar somente como 10 para a nossa prova. O final da linha verde. O K, na verdade, é aqui do azul, né? Aqui, ó. O K vai ser o quê? 540, que é a espessura da peça que foi informada lá em cima, dividido pela escala 10 aqui, ó. É aqui, ok? Ok. Então, o meu K vale 54. Para mim achar a espessura, então eu vou pensar o seguinte, fazer o desenho aqui, ó. A peça tem profundidade de 540. E ela tem uma descontinuidade aqui, ó, que apareceu aqui nesse aqui, que foi o 4, tá vendo? Ele está perguntando qual que é a espessura dessa profundidade. Aí sim, eu vou pegar o K para me achar a espessura da profundidade, eu vou achar o K, que é 54, e multiplicar pelo valor do fundo de descontinuidade, que está no valor 4. Se isso aqui tivesse no 3, ó, você multiplicaria por 3, se tivesse no 2, por 2, por 6, por aí vai.
54 vezes 4 é 216. Ou seja, da superfície da minha peça aqui, ó, superfície aqui em cima, onde o transdutor está, até a descontinuidade, o valor foi de 216 milímetros. Ou seja, você cortar a peça a partir lá de cima, você vem com um instrumento de medição ali, um paquímetro, mede 216, pode cortar aqui, a descontinuidade vai estar lá. Entendeu? Beleza, professor. Obrigado, viu? Nada. Queridos, boa prova para vocês. Obrigado por tudo. Falou, aí. professor, obrigado. Depois, mais tarde, o professor manda mensagem para vocês. Tá bom? Beleza, Obrigado. professor. Valeu. Boa prova para vocês. Qualquer coisa, entre em contato comigo lá. Falar Tá? depois da prova, professor. Obrigado por tudo aí, viu? Deus abençoe o senhor. Beleza, filho. Obrigado. Vai dar Quem sabe até o próximo módulo, né, professor? Vamos esperar. Espera Pode pra ser ver. que dê certo. Vai ter, vô. Pode deixar. Acompanhar Falou, vocês pessoal, até com o Deus, caminho.